Olá a todos, vamos iniciar agora o nosso segundo módulo de Química do nosso curso preparatório para o Enem. E nesse primeiro capítulo iremos estudar sobre a tabela periódica dos elementos químicos. Já no século XVIII, vários elementos químicos já tinham sido descobertos. Então, vários cientistas tentaram organizar esses elementos químicos, agrupando-os de forma a classificar esses elementos químicos de uma maneira que pudesse facilitar o estudo. Dentre as várias tentativas de classificar os elementos químicos, uma se destacou de todas as demais. Foi a desenvolvida pelo cientista russo Dmitry Ivanovich Mendeleev. Observando que os elementos químicos iam aumentando a sua massa e possuíam certos padrões, Mendeleev começou a organizar esses elementos em colunas, de forma que todos os elementos da mesma coluna possuíam as mesmas propriedades. Com isso, alguns espaços que ficavam vazios, Mendeleev chegou a propor que esses elementos existiam, apesar de ainda não terem sido descobertos, o que realmente foi confirmado mais à frente. O trabalho de Mendeleev foi tão bem organizado que ele ficou conhecido como o pai da tabela periódica. Apesar de Mendeleev ter utilizado a massa atômica como uma propriedade, hoje em dia os elementos químicos são agrupados em ordem crescente de número atômico. Lembre-se que número atômico representa o número de prótons de um elemento químico. Na tabela atual, nós temos os períodos, que são as linhas horizontais. Elas apresentam regularidade na variação das propriedades físicas dos elementos, ou seja, cada elemento químico tem uma certa propriedade, e os elementos químicos da próxima linha vão repetir essas mesmas propriedades. Os grupos ou famílias são as linhas verticais ou colunas. Todos os elementos químicos de cada grupo possuem semelhança nas propriedades químicas. Vejam o modelo da tabela periódica. As famílias ou grupos representam as colunas, e cada elemento químico de cada família terá sempre as mesmas propriedades. As linhas são os períodos, ou séries. Observem que há 7 períodos. As duas linhas de baixo representam a série dos lantanídeos, que eles ficam no 5º e no 6º período, porém, como não há espaço na tabela, deixa-se embaixo. Por questão de facilidade de estudo, os elementos químicos são representados por letras maiúsculas ou uma letra maiúscula seguida de uma letra minúscula, e esses símbolos são tirados da palavra em latim. Por exemplo, o elemento químico sódio ele possui como símbolo Na, e esse Na vem de nátrium em latim. O potássio, que é representado pelo K, o K vem da palavra kalium em latim. O enxofre, que possui como símbolo S, o S vem de sulfo. O fósforo, que possui como símbolo P, vem de fósforos. E o ouro possui como símbolo AU, que é de aurum. Como já foi dito, as colunas representam as famílias ou grupos. A tabela periódica possui um total de 18 famílias. E lembrando que os elementos químicos da mesma família irão possuir propriedades químicas semelhantes. Além disso, eles terão a mesma configuração eletrônica na camada de valência. A camada de valência, para quem não sabe, é a última camada do átomo. Por exemplo, os elementos químicos lítio e sódio. Observando a distribuição eletrônica do lítio, nós vemos que na segunda camada dele, que é a camada de valência, ele possui apenas um elétron. E o sódio possui também um elétron apenas na sua camada de valência, que é a terceira camada. Portanto, ambos pertencem à mesma família, conhecida como família Ia. Ou seja, todos os elementos químicos dessa família, 1A, eles terão sempre um elétron na camada de valência. Os elementos químicos da família A, eles são chamados de elementos representativos. Todos os seus elétrons mais energéticos estão sempre nos subníveis S ou P. E o número da família indica a quantidade de elétrons na camada de valência. Por exemplo, a família 1A, que está na primeira coluna da tabela periódica, eles terão sempre um elétron na camada de valência. E todos eles são chamados de metais alcalinos. Todos os da segunda coluna, que é a família 2A, todos eles terão 2 elétrons na camada de valência. 3A terão 3 elétrons, 4A 4 e assim em diante. Os elementos da família 1A são chamados de metais alcalinos,
Os da família 2A são os metais alcalino-terrosos. A família 3A é chamada família do boro. A 4A, família do carbono. A 5A, família do nitrogênio. A 6A são os calcogênios. 7A, os halogênios. E 8A são os gases nobres. Os elementos químicos das famílias do tipo B são chamados elementos de transição. Todos eles possuem os seus elétrons mais energéticos sempre nos subníveis D ou F. São eles a família 3B, 4B, 5B, 6B, 7B, 8B, 1B e 2B, além das séries dos lantanídeos e dos actínios. Fazendo a distribuição eletrônica de um elemento químico, nós conseguimos identificar sua posição na tabela periódica. Por exemplo, se nós considerarmos o elemento químico cloro, que possui número atômico 17, e fazer a distribuição eletrônica dele, teremos 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 e 3p5. Com isso, nós vemos que ele possui 3 camadas, a camada K com 2 elétrons, a camada L com 8 e a camada M com 7. Pelo fato dele ter 3 camadas eletrônicas, isso significa que ele é um elemento químico que está no terceiro período, ou seja, na terceira linha. Além disso, pelo fato dele ter 7 elétrons na camada de valência, significa que ele pertence à família 7A, a família dos halogênios. Portanto, o número de camadas indicará o período, que é a linha, e o número de elétrons na camada de valência irá indicar a família a qual esse elemento químico pertence, ou seja, a sua posição na coluna. Agora peguem a tabela periódica e verifiquem onde se encontra o elemento químico cloro na tabela. Vejam que ele está exatamente na penúltima coluna, que é a família dos halogênios, e no terceiro período, que é a terceira linha. Portanto, na primeira coluna da tabela periódica nós temos os metais alcalinos, na segunda coluna os metais alcalinos terrosos, no meio nós temos os elementos de transição, que são da família B. Logo após os elementos de transição nós temos o grupo do boro, o grupo do carbono e o grupo do nitrogênio. Isso porque o primeiro elemento químico que aparece na tabela são exatamente esses. E em seguida nós temos a família dos calcogênios, a família dos halogênios e, por último, os gases nobres. Além disso, nós podemos classificar todos os elementos químicos em metais, ametais, gases nobres e o hidrogênio. Veremos cada um deles a partir de agora. Os metais encontram-se na posição mais à esquerda na tabela periódica. Vejam por esse esquema. Todos eles possuem certas características em comum. Por exemplo, eles são eletropositivos, o que significa que eles têm uma tendência natural de perder elétrons. Com exceção do mercúrio, Hg, todos eles são sólidos nas condições normais de pressão e temperatura. Possuem brilho característico, todos os metais eles possuem certo brilho que os identificam. Todos eles são dúcteis, ou seja, possuem facilidade em serem transformados em fios bem finos. Todos eles são maleáveis, o que significa que são fáceis de tornar-se lâminas, e todos eles são bons condutores tanto de calor quanto de eletricidade. Os ametais, ou não metais, eles ocupam a posição mais à direita da tabela periódica, com exceção da última coluna. Todos eles também possuem certas características em comum entre eles. Por exemplo, todos eles são eletronegativos, o que significa que eles possuem facilidade em ganhar elétrons. Eles possuem a característica de serem quebradiços. Quando estão no estado sólido, eles quebram facilmente. São opacos, ou seja, não possuem brilho característico como os metais. Formam moléculas entre si. E com exceção do carbono, todos eles são péssimos condutores de calor e eletricidade. Na última coluna nós temos os gases nobres, que levam esse nome pelo fato deles terem dificuldade em fazer ligação química com outros compostos. Em condições naturais, eles não fazem ligação entre si, porém, é possível fazer com certas condições especiais. São eles o hélio, o neônio, o argônio, xenônio, criptônio e radônio.
Todos eles possuem 8 elétrons na sua camada de valência, com exceção do hélio, que possui apenas a camada K, portanto, possui apenas 2 elétrons, tendo a sua camada completa. Além disso, nós temos também o hidrogênio. O hidrogênio, por ter apenas um elétron na sua camada de valência, na verdade a sua única camada, ele está na primeira coluna. Porém, ele não é um metal alcalino, ele está lá apenas por uma questão de organização. O hidrogênio é um elemento diferente de todos os outros, pois ele possui a propriedade de fazer ligação com metais, com ametais e também com semimetais, além de ligar-se a si próprio para formar o gás hidrogênio. Nas condições ambientes, ele é um gás extremamente inflamável. Além de ser um gás bem leve, que já foi utilizado em balões dirigíveis, ele hoje em dia é utilizado como combustível de foguetes. E para finalizar, devemos lembrar que apenas os elementos químicos, mercúrio e bromo, eles encontram-se no estado líquido, nas condições normais de pressão e temperatura, ou seja, na temperatura ambiente e sob pressão normal de uma atmosfera. O hélio, o neônio, o argônio, o criptônio, xenônio e radônio são os gases nobres, portanto, eles estão no estado gasoso. Além deles, o cloro, o nitrogênio, oxigênio, flúor e hidrogênio também encontram-se no estado gasoso. Todos os demais elementos químicos da tabela periódica são sólidos. Nem todos os elementos químicos da tabela periódica são naturais. Alguns deles não são encontrados na natureza e foram apenas desenvolvidos pelo ser humano. São chamados elementos artificiais. Todos os elementos artificiais que possuem número atômico menor que 92, que é o número atômico do urânio, eles são chamados de cisurânicos. São eles o astato, o tecnécio e o promécio. Todos os elementos químicos artificiais que possuem número atômico maior do que 92, que é do urânio, eles são chamados de transurânicos. Lembre-se, todos eles são artificiais. Além disso, todos os elementos químicos de número atômico 83 em diante, eles são naturalmente radioativos, ou seja, emitem radiação. A tabela periódica, ela recebe esse nome pelo fato de que os elementos químicos possuem certas propriedades e essas propriedades elas se repetem com certo período. São as chamadas propriedades periódicas dos elementos químicos. São elas eletronegatividade, eletropositividade, potencial de ionização, raio atômico, eletroafinidade e densidade. Iremos estudar cada um deles agora. Eletronegatividade é a capacidade que um átomo tem de atrair elétrons para si. Como os ametais possuem uma tendência natural de atrair elétrons, então eles são os elementos mais eletronegativos. Essa propriedade ela varia da esquerda para a direita e de baixo para cima. Portanto, quanto mais à direita e quanto mais acima na tabela periódica, mais o elemento químico é eletronegativo. Eletropositividade ou caráter metálico é a tendência que um átomo tem de perder elétrons. Normalmente, os metais possuem a maior eletropositividade entre todos os elementos químicos. Essa característica ela vai variar da direita para a esquerda e de cima para baixo, com exceção dos gases nobres. Ou seja, quanto mais à esquerda e quanto mais abaixo o elemento químico tiver na tabela periódica, mais ele tem a tendência natural de perder elétrons. Portanto, os metais alcalinos são aqueles que têm a maior eletropositividade. Chamamos de potencial de ionização a energia necessária para arrancar um elétron de um átomo no estado gasoso, transformando-se ele então em um íon gasoso. Como a eletronegatividade é a tendência do átomo a atrair elétrons para si, então fica fácil perceber que o potencial de ionização ele irá variar exatamente como a eletronegatividade, mas iremos incluir também os gases nobres. Ou seja, quanto mais à direita e quanto mais acima um átomo tiver na tabela periódica, mais energia será necessária para que possa arrancar um elétron dele. Consequentemente, os gases nobres são aqueles que precisam de mais energia para que isso aconteça, já que eles possuem a sua camada de valência completa, então é mais difícil arrancar um elétron deles. Lembrando que essa energia é uma quantidade já fixa e irá variar de acordo com a quantidade de elétrons,
Por exemplo, para arrancar o primeiro elétron é necessária uma certa quantidade de energia. Para arrancar o segundo elétron é necessária uma quantidade de energia bem maior, e assim sucessivamente. Chamamos de raio atômico a distância que vai do núcleo do átomo até o seu elétron mais externo. E essa propriedade ela irá variar da esquerda, da direita para a esquerda e de cima para baixo. Portanto, quanto mais à esquerda e mais abaixo na tabela periódica, o elemento químico irá possuir um raio atômico maior. Consequentemente, o frâncio é aquele que possui o maior raio atômico. Chamamos de eletroafinidade a energia liberada quando o átomo recebe um elétron. Como os elementos químicos mais à direita e mais acima na tabela periódica têm uma tendência natural de ganhar elétrons, então, consequentemente, eles terão um maior nível de eletroafinidade. E também devemos excluir os gases nobres, já que eles possuem a sua camada de valência já completa. Consequentemente, não irão ganhar elétrons. Sabemos que densidade é a razão entre a massa e o volume de um corpo. Consequentemente, como os átomos possuem volume e também possuem massa, teremos então a densidade do elemento químico, que consequentemente é a razão entre a massa e o volume desse elemento. Na tabela periódica, ele irá variar das extremidades para o centro e de cima para baixo. Consequentemente, os elementos químicos que estão mais abaixo e mais ao centro serão aqueles com maior densidade atômica. Resumindo, eletronegatividade é a capacidade que um elemento químico tem de atrair elétrons para si. Potencial de ionização é a energia necessária para que se possa arrancar um elétron de um átomo, e eletroafinidade é a energia liberada quando o átomo recebe um elétron. Todos eles possuem essas propriedades aumentando da esquerda para a direita e de cima para baixo, destacando-se então os ametais e os gases nobres. E eletropositividade é a capacidade que um átomo tem de perder elétrons, e raio atômico representa a distância do núcleo do átomo até o seu elétron mais externo. Todos esses dois possuem um aumento dessas propriedades da direita para a esquerda e de cima para baixo. Espero que tenham compreendido todo esse conteúdo. Não esqueçam de estudar pela apostila, pois lá também tem vários exemplos. Além disso, lembre-se que não é necessário decorar toda a tabela periódica. Porém, quanto mais elementos químicos vocês conhecerem, melhor será. Nos vemos então na próxima aula.